Gente, eu vou usar aqui do slide, tá? Para facilitar para vocês, para a gente estar relembrando aqui os períodos, né? Então, o período premonitório, que é quando ocorre a caracterização principalmente da barriga baixa, né? Aumento das frequências, né? Aumento da frequência daquelas contrações, né? Que a gente chama de contração de Braxton Hicks, que são os alarmes falsos, tá? Aí a primeira fase propriamente dita, né, é o primeiro período da dilatação. E esse período é dividido, né, em três fases: a latente de fase de parto, a fase ativa e a fase de transição, tá? Esse é o primeiro período. Aí depois a gente falou a respeito do que acontece em cada uma delas, né? Na primeira fase acontece a perda do tampão, né? A rotura da bolsa, né? A dilatação continua e aumenta a vontade da mãe fazer força, mas a gente precisa orientar essa mãe para não fazer força nesse momento. Tá? A segunda fase do primeiro período é a ativa, propriamente dita, né, do trabalho de parto, e aí, né, começa o que? A vontade da mãe fazer força aumenta progressivamente, né? E a gente precisa continuar monitorando essa mãe. Por quê? Porque ela só pode fazer força quando atingir os 10 centímetros de dilatação, tá? Aí aqui a assistência de enfermagem, mas não foi a pergunta, né? E a fase de transição, tá? Que aí as contrações vão ficar mais longas e essa fase vai até completar os 10 centímetros, tá? E a vontade de fazer força aumenta mais ainda. Depois a gente tem o segundo período, que é o né, de expulsão expulsivo, que começa com a dilatação total de 10 centímetros e termina com, de fato, a saída do feto. Pode durar aí de 1 a 2 horas, tá? O terceiro período é a dectação, é bem caracterizado pela saída da placenta, né? Então, a descida da placenta é caracterizada, né? É o marco desse período. E aí a gente tem o último período, que é o crítico, que a gente chama de Greenberg, tá bom? Ó, que a dinâmica uterina fica de 1 a 2 para cada 10 minutos, né? Por quê? Porque ele tem que estancar os possíveis sangramentos, né? Então essa fase aqui é bem crítica para a enfermagem, tá bom? Então tá aí resumidamente a resposta da questão 16.